Se der mais comida para esse menino agora, ele não chega aos 5 anos. Foi assim seco desse jeito que Carla me contou a primeira vez que viu o pequeno Lucas. 2 anos de idade, quase 23 quilos, a fralda apertando na barriga, as perninhas tão frágeis que mal aguentavam o peso. O médico não estava ali para dizer isso. Quem pensou foi ela, uma empregada doméstica negra que tinha acabado de começar numa mansão no Morumbi, em São Paulo. A casa parecia coisa de novela, portão automático, vidro para todo lado, carro importado na garagem. Mas por dentro era fria. Fria de um jeito que nem dinheiro esquenta. De madrugada, sempre no mesmo horário. 3 da manhã, o ritual se repetia. O choro de Lucas rasgava o silêncio como sirene. Não era manha, não era birra. Era um grito de socorro. E só parava quando alguém enfiava comida na mão dele. 5 babás já tinham ido embora. A última deixou só um bilhete em cima da bancada de mármore. Eu não aguento mais. Desculpa. A mãe Patrícia vivia trancada no quarto, engolindo comprimido atrás de comprimido. O pai Ricardo saía antes do sol nascer e só voltava tarde quando voltava. A mansão era enorme, mas o clima era de casa vazia. Carla chegou ali só para limpar chão, arrumar armário, ficar invisível. Mas no primeiro dia, quando ouviu aquele choro atravessando a casa inteira, ela entendeu uma coisa que ninguém queria enxergar. Aquele menino não estava morrendo de fome de comida. Ele estava morrendo de fome de amor. E se ela ficasse calada, ia ser cúmplice. A casa amanheceu silenciosa demais daquele silêncio, que não traz paz, traz alerta. Carla chegou cedo como sempre, com o uniforme simples e o cabelo preso, mas o coração pesado desde a primeira noite em que ouvira o choro de Lucas atravessar paredes como um pedido de socorro. No térreo tudo parecia perfeito, piso brilhando, móveis caros, cheiro de produto de limpeza misturado com flores artificiais. Mas havia um vazio ali, um vazio que ecoava. Carla estava recolhendo alguns copos da sala quando ouviu passos hesitantes na escada. Patrícia descia devagar com um roupão de seda amassado e um olhar perdido como se tivesse acordado de um sonho ruim que nunca terminava. Bom dia, dona Patrícia. Carla arriscou. A mulher não respondeu. Abriu um armário, pegou um frasco pequeno e engoliu 2 comprimidos sem água. As mãos tremiam. O rosto que deveria ser de uma mãe feliz parecia de alguém sempre à beira do abismo. Logo depois veio o som, baixo, fraco, mas crescente. O choro de Lucas começava mais uma vez. Patrícia travou os ombros. Não subiu. Não olhou. Só fechou os olhos como se o barulho fosse uma sirene dentro da cabeça dela, não no quarto do filho. Quer que eu... Veja ele, Carla, perguntou com cuidado. Patrícia abriu os olhos devagar. Havia medo ali. E vergonha. Ele sempre chora. Já vai parar. A voz saiu trêmula, quase pedindo desculpas. Ele só quer comer. Mas Carla sabia reconhecer dor. Tinha criado os irmãos mais novos, tinha visto crianças de comunidade gritar de fome e também gritar de abandono. Sabia a diferença. O choro intensificou. Patrícia apertou as têmporas e subiu correndo não para ver o filho, mas para se trancar novamente. Carla respirou fundo, tentando se conter. Não era babá. Não era psicóloga. Era só a faxineira. Mas lá em cima tinha um menino de 2 anos que estava sozinho num mundo grande e assustador. Decidiu continuar o trabalho, mas cada passo ecoava junto com aquele choro. Passou pano na cozinha, arrumou almofadas, tirou o pó, tudo no automático. Por volta do meio-dia, o silêncio voltou. Um silêncio pesado que não soava como paz. Soava como desistência. Carla subiu devagar. Não abriu a porta, apenas ouviu. Nada. Mas o ar tinha um cheiro estranho, doce demais enjoativo. Quando Patrícia desceu outra vez, vestida agora maquiagem perfeita, mãos ainda trêmulas. Carla percebeu que a mulher estava se desmontando por dentro enquanto tentava manter o exterior impecável. Ele... Está bem, Carla arriscou perguntar. Ele comeu, Patrícia respondeu rápido demais. Sempre melhora depois de comer. Carla quis perguntar quanto ele comeu. O quê? Por quê? Mas engoliu as perguntas. Não podia atravessar uma linha que ninguém deixava claro onde começava.
Quando Ricardo, o pai, chegou mais tarde, a situação ficou ainda mais estranha. Ele entrou falando no celular, terno caro, perfume forte. Nem olhou para o filho, nem perguntou. Passou direto para o escritório e fechou a porta. Foi ali naquele exato momento que Carla percebeu. Aquela casa tinha dinheiro, tinha status, tinha tudo o que o mundo achava importante. Mas não tinha o básico, não tinha amor. E era por isso que Lucas gritava todas as noites. Ninguém o ouvia, ninguém o tocava, ninguém o acolhia. Carla olhou para o teto sentindo o peso daquele silêncio esmagador e pensou com o coração apertado. Se eu não fizer alguma coisa, quem vai fazer? O choro daquela manhã parecia diferente. Não era só tristeza, era pânico. Um grito fininho, abafado, insistente que atravessava o teto como prego na pele. Carla, lá embaixo, sentiu o coração acelerar antes mesmo de entender por quê. Ela largou o pano de prato na pia e subiu um degrau. Depois outro. No terceiro parou. Não é meu lugar, ela pensou. Não é meu filho. Mas era como se alguém puxasse seu corpo pelo peito. Aquele choro. Aquele choro não era de fome. Era de abandono. Chegou ao topo da escada e ficou parada olhando o corredor enorme iluminado por luz natural, mas com uma frieza de hospital particular. Lá no fim, a porta entreaberta do quarto de Lucas deixava escapar o som que parecia pedir socorro. Foi então que a porta em frente se abriu. Patrícia saiu arrumada, maquiada, mas com os olhos inchados de quem chorou escondido. Ele vai parar, disse ela antes mesmo de Carla fazer a pergunta. Sempre para. Carla respirou fundo. Dona Patrícia. Ele acordou assim, sem ninguém olhar. A mulher apertou os lábios, ofendida e perdida ao mesmo tempo. Você não entende, sussurrou. Nada funciona. Nada. E voltou para o quarto, fechando a porta de novo. Carla ficou ali imóvel, sentindo o peito pulsar. A vontade de abrir a porta de Lucas era enorme, mas o medo de ser mandada embora era maior. Ainda assim, desceu as escadas com a sensação cravada no peito. Se esse menino continuar sozinho, alguma coisa ruim vai acontecer. A tarde foi passando lenta, arrastada. O choro tinha parado, mas a casa continuava carregada como se guardasse um segredo em cada canto. Na cozinha, Carla encontrou resíduos de biscoito perto da pia. Depois, no corredor, mais embalagens vazias escondidas atrás de um vaso. No quarto de brinquedos, uma pilha de caixinhas de suco. Tudo indicando o mesmo comida demais, distribuída sem cuidado, sem orientação, como tapa-buraco emocional. E foi aí que caiu a ficha. Lucas não comia porque tinha fome. Ele comia porque era o único jeito que alguém encontrava para calá-lo. Carla sentou-se 1 minuto segurando a cabeça entre as mãos. Meu Deus, esse menino tá sofrendo. De repente ouviu passos pesados vindo da porta da frente. Era Ricardo, o pai. Terno alinhado, expressão dura, olhar distante. Boa tarde, senhor, disse Carla. Ele apenas fez um aceno seco, passou por ela e subiu as escadas sem perguntar pelo filho. Sem chamar o nome dele. Sem sequer notar que a casa já estava diferente, mais sombria, mais tensa. Pouco depois, portas se fecharam lá em cima e um silêncio desconfortável tomou conta de tudo outra vez. Carla respirou fundo encostada na pia. O coração pedia para fazer algo. A razão dizia que ela não podia, mas uma certeza crescia dentro dela como chama. Se alguém não enxergasse aquele menino logo, se alguém não chegasse perto de verdade, Lucas ia desaparecer por dentro do mesmo jeito que os pais já tinham desaparecido. E Carla, contra tudo que achava que conseguiria, começou a perceber. Talvez aquela missão fosse dela. Mesmo que não tivesse sido contratada para isso. Mesmo que doesse. Mesmo que mudasse tudo. A noite caiu sobre o Morumbi com um peso estranho, como se a mansão inteira estivesse segurando o ar. Carla ficou na área de serviço, fingindo dobrar roupas, mas a verdade é que não conseguia tirar da cabeça o choro de Lucas, nem o olhar vazio de Patrícia, nem o silêncio cortante de Ricardo. Tudo naquela casa parecia à beira de um colapso, só ninguém admitia. Quando o relógio marcou quase 10 da noite, Carla ouviu passos arrastados no corredor do segundo andar. Subiu devagar, só para conferir se Patrícia precisava de algo. Mas ao virar o corredor, viu a porta do quarto do casal apenas encostada. E dentro, ouviu algo que a fez parar. Patrícia chorava.
Não aquele choro gritado de desespero. Era um choro cansado, abafado de alguém que já não tinha forças nem para pedir ajuda. Carla recuou. Não queria invadir, mas ao mesmo tempo parte dela sabia que ignorar aquilo era fechar os olhos para um incêndio prestes a começar. Ela voltou para a cozinha e ficou ali sentada num banquinho, esperando o coração acalmar. Mas não acalmou. Foi então que ouviu outro som. Baixo, arrastado, como o farfalhar de plástico no chão. Carla franziu a testa. Subiu as escadas novamente, guiada pelo barulho vindo do corredor de Lucas. Quando chegou à porta, viu algo que fez seu peito apertar. Embaixo da porta do quarto, escorria uma embalagem de biscoito vazia. Do tipo que Lucas devorava quando era deixado sozinho. Carla encostou a mão na maçaneta, estava fria. Empurrou devagar. A porta abriu só o suficiente para ela ver um vislumbre Lucas, sentado no chão, rodeado de embalagens abertas, sujo de migalhas, respirando pesado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Tudo em Carla queria correr até ele. Mas a lembrança do aviso de Patrícia, esse não é seu trabalho, ainda ecoava. De repente ouviu passos atrás dela. Patrícia. O que você está fazendo? A voz era baixa, mas quebrada. Carla virou-se devagar. Dona Patrícia, ele está sozinho. Ele precisa da senhora. Patrícia passou a mão no rosto como se tentasse apagar a própria culpa. Eu não consigo, ela murmurou. Toda vez que ele chora, parece que meu peito fecha. Parece que sou uma péssima mãe. E eu não aguento mais. Não aguento. Carla respirou fundo, sem coragem de julgá-la. Sabia que Patrícia estava quebrando e que aquela casa inteira estava sustentada por paredes emocionais desmoronando. A senhora não é ruim, Carla disse com a voz mais suave que conseguiu. A senhora só está perdida. E ele está perdido junto. Os olhos de Patrícia se encheram de lágrimas. Ela olhou para o quarto do filho como se o visse pela primeira vez. Eu não sei como ajudar. Sua voz saiu num sussurro que tremia. Eu não sei nem como ser mãe. Carla se aproximou um passo. Ninguém sabe no começo, Dona Patrícia. A gente aprende, mas precisa tentar. A mulher respirou fundo. Deu um passo e parou. Carla percebeu então Patrícia queria entrar. Queria tocar o próprio filho, mas o medo a segurava como corrente. E foi naquele instante que Carla entendeu algo profundo. Lucas não era o único abandonado naquela casa. Patrícia também estava. Por ela mesma. Pelo marido. Pela vida. E se ninguém fizesse nada, logo os dois afundariam juntos. Carla olhou para a porta entreaberta, para a mulher trêmula à sua frente, e sentiu que algo grande estava prestes a acontecer, algo que iria mudar tudo. Porque pela primeira vez desde que chegara ali, Patrícia deu um passo para dentro do quarto do filho. Um passo pequeno, mas real. E às vezes é assim que a vida começa a mudar. Não com milagres, como um passo, um só. Num corredor silencioso às 10 da noite, com duas vidas implorando para serem resgatadas. A porta do quarto de Lucas ficou entreaberta, como se o próprio silêncio tivesse medo de se aproximar. Patrícia, parada no vão, respirava tão fundo que parecia puxar o ar do corredor inteiro. Carla, a alguns passos atrás, sentia o coração pulsar no pescoço. Aquilo ali, aquele momento frágil, pequeno, quase invisível, podia ser o começo de algo. Ou o fim. Patrícia entrou. Não toda, não de imediato. Só um passo depois outro, como quem pisa num chão desconhecido. Lucas, sentado no tapete, ainda cercado de embalagens vazias, levantou os olhos quando viu a mãe. Não chorou de alívio. Não sorriu. Só ficou olhando sem entender. A verdade é que aquele menino não reconhecia mais o colo que deveria ser o porto seguro dele. Patrícia abriu a boca para falar, mas a voz não saiu. O que saiu foi um soluço preso daqueles que vêm de anos de silêncio. Ela levou a mão ao peito como se o peso da própria culpa fosse grande demais. Carla observava tudo sem se mover. Se interviesse demais, Patrícia fugiria. Se não fizesse nada, Lucas continuaria sozinho. Dona Patrícia. Carla murmurou baixinho, como quem tem medo de quebrar algo. Ele não precisa que a senhora seja perfeita. Só que esteja aqui. Patrícia fechou os olhos, lágrimas caindo sem cerimônia. Lucas deu um passinho, um só, na direção dela. E aquilo destruiu o que restava da resistência. Patrícia desabou de joelhos no tapete. Lucas foi até ela. Não rápido, não sorrindo, mas foi. Encostou a testa na barriga da mãe, hesitante,
como quem pergunta sem palavras. Você voltou. Patrícia levou a mão trêmula até o cabelo dele e chorou. Carla virou o rosto segurando as próprias lágrimas. Aquilo não era cena de novela. Era vida real crua quebrada, mas verdadeira. Depois de alguns minutos, Patrícia murmurou. Eu não sei como fazer isso. Não sei nem por onde começar. Carla se aproximou devagar, respeitando o espaço delas. Comece pelo hoje, pelo agora. Sua voz era simples, mas cheia de verdade. Ele só precisa que a senhora tente. O resto a gente aprende. Patrícia respirou fundo como se estivesse voltando ao próprio corpo pela primeira vez em muito tempo. Pegou Lucas no colo com dificuldade, como quem segura um peso emocional enorme, e sussurrou. Desculpa, meu amor. A mamãe tá aqui. Tá tentando. Lucas encostou o rosto no pescoço dela e ficou quietinho. Não havia perdão rápido. Não havia cura instantânea. Mas havia um começo. Carla, observando aquela cena, entendeu o que aquilo significava. A casa ainda estava doente. A família ainda estava despedaçada. Mas pela primeira vez, havia uma fresta de esperança entrando pelas portas fechadas. E ela sabia no fundo do peito que aquilo era só o início da batalha. Porque quando uma ferida antiga começa a ser tocada, ela dói antes de cicatrizar. E naquela casa, nada ficaria igual. Aquela noite deveria ter terminado com um pouco de paz. Patrícia finalmente tentando se aproximar do filho. Lucas, enfim, acolhido por alguns minutos no colo da própria mãe. Mas na mansão nada permanecia estável por muito tempo. Carla sentia isso na pele, como quem percebe a mudança do tempo antes do temporal cair. Na manhã seguinte, a atmosfera da casa parecia estranha. Não era só silêncio. Era uma tensão que prendia o ar nos pulmões. Carla subiu para ver Lucas. Encontrou-o acordado, sentado na beirinha do berço, os olhinhos inchados, o corpo pesado demais para a idade, mas quieto. Quieto de um jeito que não combinava com ele. Bom dia, campeão, ela disse com carinho. Lucas levantou os braços para ela como se buscasse um porto seguro. Carla o pegou no colo, sentindo o corpinho quente e cansado. Algo ali não estava certo. Aquele menino não deveria acordar sozinho com fralda cheia e cheiro de noite mal cuidada. Dona Patrícia Carla chamou no corredor. Nenhuma resposta. Carla desceu para a cozinha. O cenário a fez gelar copos fora do lugar, garrafas pela metade, restos de comida na pia. Como se a madrugada tivesse sido longa demais para todos ali. Patrícia finalmente apareceu descendo as escadas devagar com o rosto amassado, os olhos inchados e a alma vazia. A senhora dormiu? Carla perguntou sem julgamento. Patrícia balançou a cabeça perdida dentro de si mesma. Eu tentei, mas quando fechei os olhos tudo veio de volta. A culpa, o medo, o choro. Ela parou a respiração falhando. E ele perguntou com hesitação, apontando para Lucas. Carla aproximou Lucas dela, mas o menino virou o rosto e se encolheu no colo da empregada. Não era rejeição, era confusão. Medo. Um trauma que não se desfazia da noite para o dia. Patrícia engoliu seco. Uma dor profunda atravessou seu olhar. Ele não confia mais em mim, sussurrou. Eu destruí tudo. Carla segurou o braço dela com gentileza. Não destruiu, Dona Patrícia, mas vai levar tempo. É como replantar um jardim depois de uma tempestade. Não nasce tudo de novo de uma vez. Mas nasce. Patrícia respirou fundo, tentando acreditar nas palavras. Nesse momento, a porta da sala se abriu. Ricardo entrou apressado, terno, impecável, celular na mão, mas o rosto fechado, cansado, impaciente. Ele parou ao ver Carla com o filho no colo e Patrícia com os olhos vermelhos. O que aconteceu agora? Perguntou sem nem tentar disfarçar o incômodo. Patrícia tentou falar, mas travou. Carla percebeu que ela estava prestes a desabar. Ele só acordou assustado. Carla respondeu firme, protegendo os dois. Nada mais. Ricardo soltou um suspiro impaciente. Passou a mão no rosto e resmungou algo sobre não conseguir lidar com isso às 7 da manhã. Foi nesse instante que Carla viu. Viu a rachadura definitiva naquela família. Patrícia precisando ser salva. Lucas implorando por amor. E Ricardo. Ausente mesmo quando presente. Quando ele subiu as escadas resmungando, Carla sentiu a verdade pesar no peito. Aquela casa estava prestes a quebrar de vez.
E quando quebrasse, alguém ia precisar proteger Lucas. Carla olhou para o menino em seus braços, respirando pesado, mas finalmente tranquilo ali com ela. E entendeu o que o coração vinha gritando desde o primeiro dia. Se nada mudasse logo, ela seria a última linha de defesa daquele menino. A única. E no fundo ela sabia. A tempestade que estava vindo seria grande. Grande demais. Mas por Lucas, Carla enfrentaria. Naquela noite a mansão parecia respirar diferente. Pesada, tensa, como se as paredes estivessem prestes a revelar segredos que ninguém queria ouvir. Carla colocou Lucas para dormir no quartinho adaptado ao lado de onde ela dormia. Ele estava mais calmo, agarrado ao ursinho que ela comprara num camelô perto de casa. Um ursinho simples, mas que por algum motivo fazia aquele menino se sentir seguro de um jeito que brinquedo caro nenhum conseguia. Carla acariciou o cabelinho dele. "Dorme, campeão. Tô aqui." Quando ela se levantou, encontrou Patrícia parada na porta, como um fantasma perdido nos próprios medos. "Ele dormiu?" a mãe perguntou com a voz quebrada. "Dormiu?" Carla respondeu, com um sorriso gentil. Hoje ele ficou mais tranquilo. Mas ao dizer aquilo, Carla percebeu o olhar de Patrícia encher-se de um misto de alívio e culpa. Culpa pesada, como se o próprio corpo tivesse dificuldade de carregá-la. "Carla", Patrícia sussurrou, "você acha que eu posso tentar ninar ele amanhã?" Carla se aproximou com cuidado. "Claro que pode, dona Patrícia. Ele quer isso. Só precisa ir com calma." Mas antes que Patrícia pudesse responder, um estrondo ecoou vindo do andar de baixo. Uma porta batendo. Um xingamento abafado. Ricardo havia chegado. Patrícia gelou. Carla sentiu o corpo dela enrijecer como se tivesse levado um choque. Eu não consigo falar com ele agora", Patrícia murmurou. "Ele sempre me destrói. Sempre." Carla segurou suas mãos. "Não precisa falar nada hoje. Vai descansar. Amanhã a gente pensa num jeito de vocês conversarem sem briga." Mas Patrícia não subiu. Ficou ali parada, ouvindo o marido abrir e fechar portas com agressividade. E então veio a frase que cortou o ar. "Não dá mais, eu não vou viver nessa loucura!" "Ricardo!" gritou da sala. O coração de Patrícia despencou. Carla correu até lá. Encontrou Ricardo de pé, tenso, o celular vibrando na mão. E por um instante, Carla percebeu o detalhe que Patrícia fingia não ver o nome de uma mulher piscando na tela. Victoria. "Problemas no trabalho?" Carla perguntou, tentando evitar o inevitável. Ricardo riu amargo. Seria fácil se fosse isso. Ele passou a mão pelo cabelo nervoso. "Essa casa virou um campo de guerra. Ela..." Apontou para cima, para o quarto onde Patrícia tentava respirar. "Não consegue cuidar nem de si mesma. E eu tô cansado, Carla. Cansado de tentar salvar alguém que não quer ser salvo." Carla respirou fundo. "Ela está tentando, de verdade." Tentando agora, ele rebateu. Depois de quase... Ele não completou, mas os dois sabiam do que se tratava. "Eu não sei se posso confiar mais." O silêncio pesou, e de repente Ricardo olhou diretamente nos olhos dela. "Carla, se um dia eu não estiver aqui, você cuidaria do meu filho?" A pergunta a atingiu como um soco, porque no fundo ela já cuidava. Carla engoliu seco. "Eu cuidaria sim. Mas o lugar dele é com vocês dois." Ricardo balançou a cabeça desesperançoso. "Não sei se existe mais nós dois." Ao longe, no segundo andar, o choro de Patrícia finalmente escapou. E pela primeira vez, Ricardo não subiu. Carla sentiu a verdade rasgar o peito. Aquela família estava prestes a quebrar. E quando quebrasse, Lucas seria o mais atingido. Carla sabia, a partir dali tudo estava prestes a mudar. E não para melhor. Na manhã seguinte, a mansão estava silenciosa demais. Carla sentiu o peso daquele silêncio antes mesmo de subir as escadas. Era o tipo de silêncio que denuncia cansaço, desespero e despedidas. Quando abriu a porta do quarto, encontrou Patrícia sentada no chão, as mãos tremendo, os olhos inchados de tanto chorar. Lucas, no berço, a observava confuso, como se já entendesse que algo estava fora do lugar. "Carla, ele vai me deixar", Patrícia sussurrou sem levantar a cabeça. "Eu perdi meu marido. Eu perdi a mim mesma. E agora, tenho medo de perder meu filho também." Carla se ajoelhou ao lado dela. "Você não perdeu ele. Não enquanto estiver lutando." Patrícia levantou o olhar quebrada. "E se eu não for suficiente, ninguém nasce sabendo ser mãe?" Carla respondeu com doçura. "A gente aprende errando.
e recomeçando. O que importa é que você está tentando. Lucas enxerga isso. Naquele instante, Lucas estendeu os bracinhos para a mãe. Hesitante como quem toca algo frágil, Patrícia o pegou no colo. E ele não chorou. Pela primeira vez em meses. Ele apenas encostou a cabeça no peito dela. Quieto. Confiando. Patrícia desabou em lágrimas, mas agora eram lágrimas de alívio. Carla sorriu discreta, porque às vezes o momento em que tudo parece desmoronar é exatamente o momento em que algo novo começa a nascer. Às vezes as pessoas não precisam que a gente salve a vida delas. Precisam apenas que alguém fique ao lado, segure a mão e diga: você não está sozinha. O amor não é perfeito, mas é na tentativa, na repetição dos pequenos gestos que ele cura.